E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Lembre que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o Coyote Flix por um preço bem amigável em coyoteflix.com, e você tem acesso também a dezenas e dezenas de vídeos exclusivos do canal. Vídeos especiais, séries especiais, vídeos de bastidor e muito mais. Além de filmes, séries e desenhos clássicos em domínio público. coyoteflix.com para você consultar tudo que está disponível. Bom, pessoal, vamos ao tema do dia, né? O segundo tema do dia. Eu falei sobre a pesquisa Datafolha pela manhã, trouxe uma abordagem sobre a Datafolha que eu não vi muito na grande imprensa, no comparativo com toda a série histórica. E agora a gente vai falar sobre o conflito Rússia e Ucrânia e sobre como esse conflito pode interferir nas eleições brasileiras. Em que medida esse conflito pode impactar nos resultados que a gente vai ver nas urnas no mês de outubro, especificamente quando o assunto é a eleição presidencial. Eu acho que há três principais formas como esse conflito vai mexer com o cenário aqui dentro. A primeira delas é a questão da cobertura da imprensa. A gente está habituado nos anos eleitorais, das eleições majoritárias, a ter a Copa do Mundo antes das eleições. Isso significa que a gente começa a falar de eleição com mais força em meados de abril, fica assim até o comecinho de junho, e aí muda de tema, só se fala em Copa do Mundo. E depois a eleição começa num baque pra valer, depois da Copa, no meio de julho, começo de agosto. Esse ano é muito particular. A Copa ficou pro fim do ano, depois do pleito eleitoral, e em razão disso, a gente tenderia a ter um ano em que só se fala em eleição. Isso somado, evidentemente, a todo o cenário que foi se construindo ao longo dos últimos anos. Um cenário em que Bolsonaro se reelege já focado numa reeleição. Um cenário que a gente tem uma notícia eleitoral de magnitude gigantesca em março do ano anterior ao pleito, em março do ano passado, 2021, quando o Lula entra no jogo de uma hora para outra virando ficha limpa. Então já é um pleito em que há a tendência natural de que você tenha uma discussão antecipada, a Copa do Mundo não acontecendo antes reforça bastante isso, o arrefecimento da pandemia também, a pandemia poderia estar tomando a pauta e não tá, porque a coisa está melhorando bastante com a vacinação, e a guerra chega para segurar um pouco essa questão. Finalzinho de fevereiro, quando o Putin invade a Ucrânia, as eleições desaparecem, e a imprensa foca somente nisso. Agora, com o passar dos dias de guerra e o número de fatos novos acontecendo por dia, diminuindo na guerra, e mais do que isso, as pessoas se acostumando com o cenário de guerra ocorrendo, a cobertura volta a cair muito no cenário eleitoral e tende a ir assim. Só que a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas e nos próximos meses. Se Putin vai invadir Kiev, se haverá ali um problema mais intenso entre Putin e OTAN, e a gente pode ver o envolvimento de alguma outra nação nesse conflito. Se a gente pode ver esse conflito gerando um cenário geopolítico que leve a outros ataques em outros locais do mundo, mesmo que não diretamente associados. Tudo isso pode fazer com que a guerra volte a ter um protagonismo considerável. E pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer em abril, maio, junho. Pode estar acontecendo em outubro. A imprensa estar dividindo a eleição com outra pauta mexe com o cenário. Pode impactar o desempenho de determinado candidato. A gente não sabe, por exemplo, se teremos um candidato que vai aparecer algum escândalo a respeito dele, sei lá, em agosto. E no mesmo dia há um ataque do Putin a um país integrante da OTAN, pensando aí num cenário totalmente distópico. Se isso acontecer, certamente escândalo ficará ofuscado. Vale olhar para esse ponto. Segunda questão, além da cobertura da imprensa, em que o conflito Rússia e Ucrânia deve interferir no nosso pleito, é o mais evidente, o mais comentado em todos os lugares, a questão econômica, a questão interna do Brasil. Como a situação lá na Europa vai interferir aqui dentro, em cada esquina. Preço do combustível, pressão inflacionária, aí a gente já sabe quem será o maior prejudicado. A tendência é que seja o Jair Bolsonaro, porque ele é governo, ele sendo governo, qualquer pressão inflacionária é ruim para a candidatura dele, evidente. Também possibilidades que a gente assista aí, problemas com a importação de fertilizantes. Muitas são as formas como isso pode causar reflexos aqui, que por si só interferirão fortemente no resultado. E aí tá o maior campo de influência no resultado eleitoral. E aí o terceiro, a questão da guerra em si. Um presidente da República, ele tem entre os seus ministérios o Ministério das Relações Exteriores, e um dos grandes papéis dele é alocar o Brasil no planeta.
e a postura do Brasil diante de situações delicadas como essa. Então, a tendência é que o conflito se mantendo potente até lá, relevante, comentado, esse assunto seja recorrente nos debates eleitorais, esse assunto seja recorrente até mesmo em algumas campanhas eleitorais. É possível que tudo se resolva, é possível que Putin se retire da Ucrânia em determinado momento e que não se fale mais nisso. Nesse caso, aí não vai ter reflexo nenhum do ponto de vista de debate eleitoral. Mas, dependendo do andar das coisas, isso terá que ser discutido e os candidatos terão que demarcar posições parecidas ou não. E aqui eu vou trazer um breve resumo sobre como cada candidato está lidando com essa situação até agora. A maioria com muita cautela. Vou dar atenção especial para a questão do Lula, porque a campanha do Lula a gente pode observar uma virada na forma como essa temática é tratada do início da guerra, finalzinho de fevereiro, até agora. Esse vídeo está sendo gravado no dia 25 de março, né? A gente já está falando aí praticamente um mês e no meio desse tempo teve uma guinada de discurso. Bom, primeiro, o Bolsonaro. Bolsonaro e Ucrânia, Rússia viram assunto com a viagem dele pra lá. A viagem dele pra lá, na minha opinião, já ficou em segundo plano, já ficou pra trás, já é fato passado. E se tinha ali um temor de que a viagem pudesse ser uma sinalização de apoio à Rússia, não acho que no final saiu com esse tom. Você teve uma declaração atrapalhadíssima dele e mal pensada, dizendo que ele presta solidariedade à Rússia, o que nesse contexto pode significar uma demarcação de posição em favor do Putin, mas isso acabou ficando em segundo plano, e o que está protagonizando agora é a postura do Itamaraty, que vem sendo a postura do Bolsonaro em discursos também. Neutralidade. Sem grandes críticas a Vladimir Putin pelo que ele está fazendo, sem grandes críticas nenhuma ao OTAN por estar lá na zona de influência russa e tanto mais. Essa postura de neutralidade, na minha opinião, inclusive é a mais correta, porque o Brasil não tem influência, tem influência zero na realidade no cenário no leste europeu, principalmente nesse quesito militar. Não estou nem entrando aqui no quesito econômico. Qualquer manifestação teria efeito zero e poderia trazer algum tipo de retaliação por parte do Putin ou algo do tipo. Não acho que virá do lado inverso dos Estados Unidos, por exemplo. E mais do que isso, há também o fato de que o Brasil não tem como aplicar nenhum tipo de sanção, porque vai se ferrar feio com sanção e não tá em condição de entrar numa dessa, e muito menos enviar ajuda militar para a Ucrânia, né? E aí acho que a gente concorda. De qualquer forma, a postura vem sendo essa. O que transmite-se para o eleitor sobre Bolsonaro e Putin ainda é muito confuso, muito confuso. Bolsonaro sempre foi ali um grande defensor de Putin pela questão dos costumes, né? Então a pauta homofóbica e tanto mais. E sempre falou isso com frequência, e a viagem dele à Rússia tinha muito com esse objetivo também, o agrado a seus eleitores, pilhando essas pautas. Ao mesmo tempo, parte maluquíssima dos malucos que são da sua base eleitoral, vem o Putin como comunista, né? O que, para quem o conhece e sabe o que é comunismo, não tem cabimento algum. De qualquer forma, a Rússia, a União Soviética, filmes mostram que aquilo é comunista e Putin é russo, então é comunista. Então, há ali no eleitorado do Bolsonaro uma opinião conflitante a respeito da Rússia. Alguns, o mito foi pra lá, Putin defesa dos direitos da família, e ao mesmo tempo esse lado. Bolsonaro tem razões eleitorais também para se manter neutro. Não é só uma razão política, tem razões eleitorais para não comprar essa briga, não entrar nessa agora. Certo? Ciro Gomes vem utilizando toda a pauta de guerra para criticar o Bolsonaro. O grande enfoque do Ciro vem sendo as críticas ao Jair Bolsonaro. Ele começa falando do tema na viagem do Bolsonaro à Rússia, criticando ele firmemente, e no primeiro dia de guerra ele publica essa mensagem no Twitter. O Brasil deve repudiar, sem meias palavras, a invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Trata-se de violação frontal do direito internacional, da Carta das Nações Unidas e do princípio mais básico de nossa tradição de política exterior. Então, o Ciro se posicionando diretamente contra o Vladimir Putin de forma forte, mas colocando aí a coisa, criticando a postura do Brasil diante dessa situação. E assim ele vem repetindo até agora, ao longo de todo esse mês de março. Eu acho que o Ciro tá buscando atingir um eleitorado do qual, caso ele fizesse algum contraponto ao Putin ali, falasse, não, mas a OTAN tava na zona de influência, ele ia se ferrar, do ponto de vista eleitoral mesmo.
E acho também que há a estratégia de ficar de forma oposta ao Bolsonaro. Se Ciro se coloca a todo momento como diferente de Lula, ele se coloca a todo momento como o competente frente a um Bolsonaro incompetente, inábil, desonesto e tanto mais, né? E colocando aquela coisa do traidor como uma noção de que enganou vocês, agora que vocês que votaram nele se arrependeram, venham pra mim. Então, o Ciro tá indo muito nessa direção. Muito nessa direção. Caso do Sérgio Moro, ele só tem uma declaração breve dele, é muito preocupante o apoio de Bolsonaro e do PT ao governo Putin, eles apoiam o lado errado, o lado do agressor e do autoritarismo, este não é e nunca será o lado escolhido pelos brasileiros. Somos pela paz e pelo respeito à soberania da Ucrânia e de todos os países. Bom, postura completamente contra o Putin, né? E a gente pode só destacar aqui o seguinte, ele coloca PT e Bolsonaro como dois extremos polarizados e ele como centro, como a razão em meio aos extremos. Esse é o tom do discurso do Moro, é o tom dele em absolutamente todas as pautas, e ele leva o mesmo para a questão de política internacional, não deu comentários mais precisos a respeito disso. E aí vamos ao Lula. Aí eu destaco esse tweet publicado pela bancada do PT no Senado no primeiro dia da invasão da Rússia na Ucrânia. Nota oficial: o PT no Senado condena a política de longo prazo dos Estados Unidos de agressão à Rússia e de continuidade da expansão da OTAN em direção às fronteiras russas. Trata-se de política belicosa que nunca se justificou dentro dos princípios que regem o direito internacional público. Esse tweet do PT do Senado foi deletado logo em seguida por ordens superiores. O PT no Senado alegou que esse era um esboço e que a opinião real era a opinião do Diretório Nacional do PT. De qualquer forma, gente, o que estava nesse tweet reflete com precisão a opinião de vários setores de esquerda a respeito da guerra Rússia e Ucrânia, reflete diretamente o que pensam partidos como o PCdoB, por exemplo, que está ali no escopo do lado do PT, a setores do PSOL, e mais do que isso, sites e blogs que sempre foram muito associados à esquerda e muitas vezes diretamente ao PT. Parte considerável da militância petista mais aguerrida pensa dessa forma. Mais do que isso, ó, aqui há uma declaração do próprio José Dirceu, que eu acho que vale ser colocada, ele foi ministro da Casa Civil do governo Lula, que vai nessa direção também. A guerra se tornou imperativa para a Rússia porque ela foi cercada pela OTAN e pelos Estados Unidos. Esse conflito vem de 2008, quando os Estados Unidos, pelas mãos da Geórgia, começaram a intervir nos assuntos da Federação Russa, o que levou Putin a invadir a Geórgia. Agora, essa equivocada política de tornar uma Ucrânia neutra, desmilitarizada, com boas relações com a Rússia, para uma Ucrânia militarizada da OTAN com armas e mísseis, o que para a Rússia significa uma declaração de guerra. Tá meio confusa porque a declaração foi dada em fala pelo José Dirceu no seu aniversário e foi colocada em texto depois. De qualquer forma, reflete bastante setores da esquerda. E refletia também a opinião de figuras relevantes do PT, inclusive publicamente, por mais que destoasse da nota inicial do partido. Isso no final de fevereiro. PT adotando essa postura, né, culpabilizando a OTAN pela invasão da Ucrânia e colocando ela como responsável e o Putin apenas como alguém que está reagindo, não como alguém que está atacando a soberania de um país sem razões para isso, ou então colocando a resposta do Putin como proporcional a o ponto onde eles estão criticando a Organização dos Tratados do Atlântico Norte. Mas vejam o que se tornou a posição do PT ao longo das últimas semanas. E aqui eu coloco uma entrevista do Celso Amorim, dada para a TVT essa semana. Eu vou ler para vocês alguns trechos do que o Celso Amorim falou. O Celso Amorim, além de ex-chanceler do Lula, é um dos principais, se não o principal conselheiro do Lula na questão de relações exteriores. Ele certamente não disse isso sem concordância do Lula. E certamente ele pensar assim interfere diretamente na forma como Lula expõe publicamente agora os seus posicionamentos a respeito dessa guerra. Nessa live, praticamente, o Amorim classificou as preocupações da Rússia com relação à expansão da OTAN e à segurança das comunidades pró-Moscou na Ucrânia como legítimas, mas disse que elas não podem ser usadas como argumento para apoiar a guerra. Algumas aspas do que o Amorim falou nessa entrevista aqui, eu vou deixar o link na descrição. Sempre admirei o Putin como grande jogador de xadrez, mas uma coisa que não pode permitir é se deixar levar pela emoção. No caso da Ucrânia, a emoção pesou um pouco.
Hoje é a Rússia na Ucrânia, amanhã podem ser os Estados Unidos na Venezuela. Você tem que lidar com o princípio do direito internacional com muito cuidado. E mais, não dá para aceitar. Não adianta querer justificar que os Estados Unidos fizeram 20 vezes. Fizeram 20 vezes errado. Isso não justifica. E completa. Essa é a ideia básica da ONU, de que a guerra não pode ser a maneira de buscar mudanças nas relações internacionais. Essas opiniões do Amorim, elas vão bem na direção crítica à atuação da OTAN e da atuação da OTAN no campo de influência russo, mas elas se somam a uma crítica fortíssima à postura do Vladimir Putin e à decisão de invadir a Ucrânia. Essa opinião do Amorim podia ser uma opinião isolada. O fato dele ser conselheiro do Lula não traduz isso como uma opinião do Lula de forma alguma. Mas há vários outros sinais, destaco mais 2, de que o PT resolveu dar de forma consciente uma guinada na sua posição diante a guerra. O Lula, numa entrevista num evento no dia 3 de março no México. Espero que os presidentes envolvidos neste conflito, a OTAN, a Ucrânia, a Rússia, o continente europeu inteiro e mais os Estados Unidos, ouçam o grito aqui da cidade do México. Basta de guerra, queremos paz, trabalho, liberdade e respeito. E quem sabe a gente possa construir um mundo melhor. Se o presidente Putin tivesse pedido para que a gente dissesse se ele deveria ou não invadir a Ucrânia, a gente teria que dizer que não. Gaste mais uma mesa, uma hora, um dia, um mês, um ano em uma mesa de negociação. Ao invés de um tiro, vamos dar um abraço e encontrar uma solução. Então, um discurso bem, né, do ponto de vista de resolver as coisas de forma amigável, mas que destoa de movimentos do PT, que vem o Putin reagindo. Não, ele coloca que o Putin deveria ter negociado e conversado, né? Não chega aí a fazer uma condenação fortíssima à atuação do Putin, de forma alguma como o Amorim fez, mas dá o tom. E aí, mais uma. Se você pega os artigos sobre a Ucrânia no site do PT que estão lá hoje, eu não sei dizer se algum outro foi publicado e foi retirado, não sei. Todos eles adotam um tom à la Ciro Gomes, de tratar a questão da guerra como a interferência que isso pode ter no Brasil e talvez até a postura do Bolsonaro diante a guerra, principalmente no que diz respeito à viagem que ele fez para a Rússia. Mas só um desses artigos é um artigo opinativo, OTAN e Putin, né? Quem é o maior responsável pelo que está ocorrendo aí? E esse artigo tem um nome já bastante revelador. Foi escrito pelo Marcos Sokal, membro do Diretório Nacional do PT, né? Ele falou: a barbaridade espreita. Putin ameaça a existência da Ucrânia. E é um artigo em que ele detona permanentemente Vladimir Putin. É o único opinativo que está no site do PT sobre esse tema. E isso não foi feito de forma inconsciente pelo partido político. Há uma guinada no discurso petista. As opiniões semelhantes à nota publicada, sem querer ou não, pelo PT do Senado no Twitter, elas estão se tornando cada vez mais escassas, vindas da boca de pessoas relevantes do entorno do Lula. E as falas divergentes àquilo, as falas que batem com o que pensa Celso Amorim, elas vêm se tornando cada vez mais frequentes. Eu acredito que por mais que a gente tenha aqui no Brasil realmente aquela questão de que a política internacional seja pouco decisiva na eleição, ela é decisiva, mas que o discurso dos candidatos sobre política internacional seja pouco influente para os eleitores, ela, num caso em que os temas estão em destaque com tanta força ao mesmo tempo, e somado a isso, numa realidade de internet, uma realidade de internet em que as pessoas criam opinião e se tornam fanáticas por determinada posição, sobre assuntos dos quais elas não têm nenhuma relação e entendimento, sobre assuntos que nada tem a ver com a vida delas, às vezes. Pode trazer a coisa de hashtag sou Putin, hashtag sou Zelensky, para eleitores que nunca acompanharam essa temática, e isso pode guiar a decisão deles na urna. Podendo ou não, acredito que por parte do PT existe a consciência de que esse fator internet, com opiniões e tudo mais, somado ao momento de conflito bem num período eleitoral, ele possa desmembrar numa influência nas intenções de voto, e por isso o PT mudou o discurso para um discurso que desagrada boa parte da sua militância e para um discurso que desagrada até alguns dos nomes tradicionais do partido. É um discurso que vai mais a par com tudo que é divulgado na imprensa e tanto mais. É um discurso que é crítico à postura da OTAN de ir para territórios da zona de influência russa, mas que não coloca isso como um justificador
para a invasão da Ucrânia, para a invasão aí de um país soberano. Então, acho que vale ficar de olho em como os candidatos vão manobrando essas posições, sobre como a cobertura da imprensa vai dividindo eleição e guerra Rússia e Ucrânia, e sobre como, claro, isso tudo vai interferir na nossa política interna, com pressão inflacionária e de uma série de outras formas. Qualquer momento estou de volta com mais informações, dê sua opinião aqui embaixo, veja o vídeo que eu publiquei mais cedo sobre a pesquisa Datafolha, acho que dá para agregar algumas coisas interessantes que eu não vi na imprensa. E por último, pedido, pode colaborar com o meu trabalho assinando coyoteflix.com. Você tem acesso a dezenas de vídeos exclusivos do canal, vídeos de bastidor, séries, filmes, desenhos clássicos. É o streaming que une cultura e informação e eu pretendo cada vez pilhar mais o Coyoteflix, inclusive com conteúdos eleitorais, né, a respeito das eleições deste ano. Um abraço, gente, e até a próxima.